Graças, pais queridos, nós vamos iniciar mais uma aula da nossa disciplina O Pentateuco. E hoje nós vamos falar sobre Gênesis, parte 2, o pacto de Deus com Abraão. Okay? Então, para iniciar, gostaria de lembrar aqui com vocês um pouco sobre a genealogia de Abraão. Abraão é chamado por Deus e o seu nome é Abrão, que significa pai exaltado, e posteriormente Deus vai mudar o nome dele para Abraão, que significa pai de uma grande nação. Então nós temos aqui a genealogia dele resumida. O seu avô se chamava Naor, aqui, e tem um filho chamado Terá, e de Terá surgiu Abrão, ok? Naor, certo? E Arã. Perceba aqui que Naor ganha o nome do avô, que é o filho de Terá, irmão de Abrão. Uma genealogia mais complexa da família de Abraão, nós temos aqui iniciando com Naor, seu avô, Terá. Temos aqui Abraão, ele se casou com a sua meia-irmã, chamada Sara. Sara, sim, era filha de Terá, e se casou aí com o seu irmão Abraão. Naor também gerou, aliás, Terá gerou Naor e se casou com Milca. Quem era Milca? Milca era irmã, aliás, era filha de Arã, irmão de Abraão, irmão de Naor. Então, Naor se casou com a sua sobrinha, porque Arã gerou Ló, gerou Milca e gerou Iscar. Ok? Então, desse relacionamento entre Naor e Milca, surgiu Betuel. Então, Betuel gerou Rebeca e gerou Labão, irmão de Rebeca. Então, Rebeca casou-se com Isaque, filho de Abraão com Sara, o filho da promessa de Abraão com Sara. E de Isaque e Rebeca surgiu Esaú e também Jacó. Esaú vai dar origem aos povos edomitas e Jacó vai dar origem aos israelitas, duas nações parentes, mas duas nações que vão guerrear entre si, ok? Então, ele, a início de tudo, ele leva a sua família de Ur dos Caldeus para uma terra chamada Arã, ou Padã Arã. Então, Abraão, Ló e sua família, certo? Juntamente com Sara, eles serão levados por Terá. Abraão ele é chamado por Deus em Harã aos 75 anos de idade. Essa informação ela é muito importante, porque mais na frente nós vamos perceber o passar dos anos e a idade de Abraão aumentando e ele ficando impaciente em relação ao filho da promessa. Ele é chamado por Deus aos 75 anos ali na região de Harã. Deus chega para ele e diz: Abraão, olha só, sai da tua terra, sai da tua casa, sai da casa do teu pai, vai para a terra que eu lhe mostrarei. E lá eu farei de você um grande povo, te abençoarei. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, vamos aqui ingressar na viagem de Abraão. Ele sai de Ur dos Caldeus com seu pai Terá. Eles chegam em Harã. Em Harã ali, Terá acaba falecendo. E Abraão ele recebe o chamado de Deus em Harã. De Harã ele vai para a Terra Prometida, que é Canaã, que é um conjunto de nações ali, na Terra Prometida. Em Canaã ele chega em uma cidade chamada de Siquém. E lá, novamente, Deus confirma a sua promessa. Quando ele está em Canaã, Deus diz: a sua descendência eu darei essa terra. Então,
Abraão ali, ele em um sentimento de adoração, ele acaba construindo um altar a Deus. É o primeiro altar que ele constrói na cidade ali de Siquém. Ok? Então aquela região começa a receber um testemunho da adoração do Deus verdadeiro. Aquele povo cruel, aquele povo militar, aquele povo guerreiro, começa a receber um testemunho do Deus verdadeiro. Okay? Então ele vai para Betel, depois de Siquém, e ali ele arma um acampamento e constrói um altar a Deus nas colinas. Ele se instala ele nas montanhas e ali ele acaba criando ou fazendo um acampamento, e além do acampamento ele desenvolve mais um outro culto ao Senhor. Depois dali ele vai para Negueb, okay? Na região mais sul ali de Canaã. E ali em Negueb ele experimenta uma fome rigorosa e ele comete um erro. Ele vai para o Egito. Okay? Ele não espera por uma resposta de Deus. Ele planeja ir para o Egito. Então nós temos aqui, nesse caso, um mapa para explicar um pouco melhor para a gente. Nós estamos aqui na cidade de U. Eles saem de U, certo? E vão para Harã, aqui Harã, ok? E daqui, Abraão, ele então recebe o chamado de Deus para ele descer aqui para Canaã, porque essa terra Deus dará à sua descendência, certo? Então perceba o quanto ele viajou, o quão distante ele estava, próximo aqui a Babilônia, próximo a Suzã, capital da Pérsia, e então ele sai de U, certo? Uma terra que ficava próximo ao rio Eufrates. Essa terra era um grande centro comercial, religioso, cultural, um centro idólatra. A família de Abraão era idólatra, adorava outros deuses. E a palavra de Deus também, ela informa que não somente Abraão adorava vários deuses, mas também toda a sua família. Então era algo cultural da família de Abraão. Para você ter uma ideia, um deus chamado Luananá era adorado ali. Então Arã, ela ficava ao norte da Mesopotâmia, que é a segunda cidade onde eles pisam, certo? E foi o lugar onde o seu pai ele morreu, certo? E a partir daí ele é chamado por Deus para, nesse caso, experimentar o projeto de Deus na vida dele, que é de ser uma bênção entre todas as nações, certo? E Deus diz para ele em Gênesis 12:2: "E farei uma grande nação." Abraão é lembrado como herói da fé por acreditar nessa promessa, porque ele tinha tudo para não acreditar. Primeiramente, porque ele já era um idoso. A sua esposa também era idosa. E, nesse caso, além de ser idosa, ela era estéril. Ok? E Deus estava o chamando para entrar em uma terra onde já havia povos ali. A terra não estava desocupada. Havia povos habitando naquela terra. E esses povos, nesse caso, eram povos ferozes, eram povos guerrilheiros, eram povos que não tinham compaixão de um outro povo. Então, realmente, Abraão precisava descansar na promessa que Deus havia feito a ele. Precisava realmente depositar sua fé nessa promessa. Então, Deus chega para ele e diz assim: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O que Deus está dizendo aqui é que quem se colocar na frente de Abraão, quem se opuser à família de Abraão, aos descendentes de Abraão, Deus vai intervir, porque ele vai usar esse homem para fazer um projeto. O projeto é: da descendência desse homem surgirá o Messias.
o grande rei. Deus vai usar esse homem e quem se opuser a esse homem vai ser amaldiçoado. Quem se opuser à descendência desse homem vai ser amaldiçoado. Então, apesar das falhas desse homem, apesar das falhas do seu descendente, esse homem vai ser usado por Deus por causa da fidelidade de Deus, não da fidelidade desse homem. Ele vai ser usado por Deus para que então o grande Messias, o grande Salvador, Jesus Cristo, venha nascer e inaugurar o seu ministério terreno. Então, Deus faz uma promessa a Abraão. E essa promessa é apresentada a ele. Ele tem fé nessa promessa, mas a pergunta que eu queria fazer para você, teológica aqui, é que quem tem promessa de Deus morre ou não morre? Quem tem promessa de Deus vai viver essa promessa ou, nesse caso, pode chegar a morrer? E aí, como você responderia? Quando uma pessoa recebe uma promessa de Deus, ela morre ou não morre? Porque tem uma música que diz: quem tem promessa de Deus não morre, não. Tem a fé de Abraão. E essa música, ela está errada teologicamente. Porque a pessoa pode receber uma promessa de Deus escrita em sua palavra, mas ela pode chegar a não experimentar em vida aqui nessa terra. Foi o caso de Abraão. Abraão recebeu a promessa que a sua descendência iria se multiplicar como as areias da terra. Só que ele não chegou a experimentar essa multiplicação em vida. Ele só viu a semente da promessa, que foi a Isaac, a pessoa de Isaac, certo? Então Abraão não viu essa promessa. Deus chegou para ele e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão não viu a todas as famílias da terra sendo abençoadas com o ministério de Jesus Cristo. Ele já havia morrido há muito tempo. Então, essa música, teologicamente, ela está errada, porque Abraão recebeu a promessa, mas morreu. Ele não experimentou a promessa em sua plenitude. Ok? Então, por exemplo, você pode orar para a sua família crê no Senhor Jesus Cristo. Mas há uma possibilidade de que você não experimente essa bênção aqui. Você pode morrer, experimentar a conversão da sua família e a sua família se converter depois da sua morte. Então não significa que você não aconteceu aquilo que você por aquilo que você tanto orou, mas que você não viveu a conversão da sua família, certo? Então, quem tem promessa de Deus pode chegar assim a morrer antes dessa promessa ser cumprida. Então, como a gente falou, a fome em Negueb, o pessoal fica com fome, certo? E Abraão decide sair de Negueb, mais ou menos aqui no sul de Canaã. Ele então vai para o Egito, ok? Ele vai para o Egito e ali no Egito a fé de Abraão ela é testada. Ele tem medo de morrer, ele tem medo de ser assassinado, porque a sua esposa era bela e ele tinha medo do pessoal do Egito tomar sua esposa e o assassinar. Ele faz um pacto com Sarai. Ele, na verdade, pede para ela dizer que ela é sua irmã. Ele apresenta ela ao povo do Egito como sua irmã. Então ele já vai para ali mentindo, ele já vai para ali duvidando, porque Deus havia prometido que ele seria pai de uma grande nação. E resolve então duvidar dessa promessa de Deus. Porque se Deus prometeu, com certeza ele não iria morrer. Então, esqueceu da promessa de Deus, ele usou a beleza de sua esposa para se proteger,
ele que deveria proteger Sarai e usou a pessoa de Sarai para se proteger. Então ela acaba se tornando mulher de Faraó. Olha só que loucura, certo? E Deus então, ele acaba intervindo nessa família, porque ele prometeu algo a Abraão e isso iria se cumprir. E agora o faraó estava, nesse caso, entrando no meio desse projeto, certo? Então Deus envia uma série de doenças na corte de Faraó. Deus envia uma maldição na corte de Faraó. Certo? E ao invés de Abraão ser uma bênção no Egito, que Deus levantou ele para ser uma bênção, ele estava sendo um objeto de maldição. Então, o rei do Egito, ao saber que Sarai era esposa de Abraão, ele expulsa Abraão do Egito, certo? Ali ele é envergonhado e humilhado, e aí então ele segue a rota da promessa novamente. Ele sai do Egito e vai para o Negueb. Então perceba aí como Abraão errou diante do Senhor. E aí o rei do Egito, com medo, ele dá uma série de recompensas para Abraão. Abraão recebe bens do, do rei do Egito. Esses bens irão ser motivo de problemas com os seus pastores e os pastores do seu sobrinho Ló, ok? Por causa desses bens, eles não têm espaço suficiente para conviverem juntos, e Ló vai ter que descer para a cidade de Sodoma, e ali ele vai ser influenciado pela cultura de Sodoma, uma cultura imoral, uma cultura pervertida. E também o faraó do Egito ali, ele dá uma série de escravos e escravas para Abraão, servir a Abraão. Então, dentre esses escravos está ali a serva Agar, onde Agar vai ser também motivo de tropeço em relação à fé de Sarai e de Abraão. Sarai vai observar Agar e vai querer oferecer Agar como uma barriga de aluguel, para que possa surgir um filho da promessa. Para você ver as consequências sérias que Abraão sofreu ao descer para o Egito, sem Deus o ordenar. Então eles vão para o Negueb novamente, aqui na região sul de Canaã. Depois de Negueb eles vão para Betel, certo? Então eles vão chegar aqui a Betel, ok? Esse ponto vermelho aqui, certo? E eles então, Abraão então vai invocar o nome de Deus em Betel. Ali ele arrependido invoca o nome de Deus em Betel, certo? E Ló, ele foi para próximo de Sodoma, e aqui a parte leste aqui do Mar Salgado, certo? Do Mar Morto. Então eles ganharam tantos bens que eles não conseguiram dividir a mesma terra. Isso gerou conflito entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão, e foi preciso Ló deixar a proximidade de sua parentela e se dirigir para Sodoma. Então, Deus, a sua misericórdia, pelo seu amor, ele se manifesta a Abraão em Betel e diz assim, novamente reafirmando a sua promessa: toda a terra que você está vendo aqui, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Então Deus ele se mantém fiel à sua aliança, apesar da infidelidade de Abraão. Em Gênesis nós vemos um Deus criador, nós vemos um Deus poderoso, e agora nós vemos um Deus fiel, ok? Fiel. Além de ser criador, além de ser provedor, além de ser poderoso, ele é um Deus fiel, apesar da infidelidade dos seus servos. Então, Abraão sai dali de Betel, ele vai para Hebrom,
ele muda-se para Hebrom, ali nos carvalhos de Manre, e ali constrói mais um altar ao seu Deus. Então, perceba que por onde Abraão passa, ele constrói um altar. Ele testemunha do Deus vivo, uma nação que adorava deuses mortos, deuses falsos. E essa nação, essas nações, elas não se comovem com o culto prestado por Abraão. Okay? Elas não se convertem ao Deus verdadeiro. Okay? Certo? Então, Ló, ele vem morar aqui na cidade de Sodoma. Certo? Na cidade de Sodoma. Perceba que Abraão estava mais ou menos por aqui, perto de Jerusalém e Hebrom. E Ló vem morar na cidade de Sodoma, aqui próximo ao Mar Salgado. Certo? E em algum momento da vida de Ló, o rei Quedorlaomer, ele é o rei de Elão, ele subjuga a cidade de Sodoma e Gomorra por 12 anos. E os reis de Sodoma e Gomorra têm uma ideia. Eles decidem se acampar aqui no Vale de Sidim, entre Sodoma, próximo de Gomorra, aqui no Vale de Sidim. Eles decidem fazer um acampamento aqui e uma posição de combate contra o rei de Elão. Só que quando eles acamparam aqui, nessa região aqui, há uma série de poços. Eles acabaram caindo nesses poços, os soldados de Sodoma e Gomorra. E a consequência disso é que ficou muito fácil para o rei de Elão guerrear contra Sodoma e Gomorra e vencer. Então, Sodoma e Gomorra acabam perdendo essa batalha e o rei de Elão acaba levando todos os bens dessas cidades e também de suas famílias. E dentre essas famílias estava a família de Ló, ok? Então Abraão ele vai chegar a socorrer a família de Ló. Ele perseguiu seus inimigos até Dan, certo? Então perceba que nós estamos aqui no Mar Salgado, certo? Aqui entre Sodoma e Gomorra. Os inimigos capturam a família de Ló e chegam a Dan, aqui no norte de Canaã, certo? E então o que é que acontece? Abraão, com os seus servos, com 318 homens, porque ele era um homem com dinheiro, um homem que havia recebido muitas riquezas ali do faraó do Egito e servos, Abraão perseguiu seus inimigos, chega até Dan. Quando ele chega em Obá, certo? Eles então capturam a família de Ló, seus bens e também os prisioneiros. E eles são ali deixados por Abraão no Mar Salgado novamente, ali próximo ao Mar Salgado, na cidade de Sodoma. Okay? Então ele chega ali. Então nós vemos aqui algo muito interessante quando Abraão chega em Sodoma. Aparece uma figura chamada de Melquisedeque. Eu não sei se você já ouviu falar sobre Melquisedeque, certo? Mas ali, Melquisedeque, que era rei de Salém, aqui Salém, que é a antiga Jerusalém, okay? Certo? Salém, ela vai se tornar Jerusalém, na verdade, ok? Então, Melquisedeque aparece ali em Sodoma, certo? Melquisedeque significa rei de Salém, a futura Jerusalém. Ele era sacerdote de Deus e rei ao mesmo tempo, rei de Salém. Ele se encontra com Abraão no Vale de Savé. Onde é que ficava o Vale de Savé? Olha só aqui, certo? Savé. Ele vai se encontrar aqui, próximo a Sodoma, certo? Ele traz pão e vinho, uma espécie de momento de adoração a Deus. Ele exalta o Deus de Abraão, o Deus que derrotou os seus inimigos. Ele diz assim: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em sua mão, Abraão. Deus seja louvado. Então, quando Melquisedeque ele louva a Deus, ele está trazendo uma mensagem. Ele
está adorando o Deus dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo. Quando ele diz que entregou seus inimigos em suas mãos, ele está dizendo: Abraão, Deus está entregando parte do seu mundo em suas mãos. Como se ele estivesse voltando lá para o início de Gênesis, onde Deus entregou os parte do seu mundo a Adão. Okay? E fez uma aliança com Adão, certo? Então, a aliança de bênção é com Abraão e sua descendência. O que Melquisedeque está deixando claro aqui. A aliança de bênção não é com outros povos. A aliança de bênção é com Abraão, certo? Essa vitória de Abraão sobre o rei de Elão, ela é muito emblemática, certo? Abraão conquista um rei, certo? Ele não era rei, ele era príncipe, mas ele não era rei. A Bíblia chama ele de príncipe, não chama de rei. Então, mas ele conquista um rei com a sua tropa ali. Então, isso traz uma mensagem muito importante. Deus está doando parte do seu mundo a Abraão. Deus tem uma aliança com o povo de Abraão, e não com outros povos. Abraão, então, lhe deu o dízimo de tudo que ele conquistou, certo? Então, isso é muito interessante porque Abraão dá o dízimo ao rei Melquisedeque, ao sacerdote Melquisedeque, e a gente aprende que o dízimo é antes da lei de Moisés, porque a lei de Moisés ela só foi escrita 400 anos depois desse episódio, ok? Para a gente entender aqui que o dízimo ele não faz parte da lei de Moisés, ele não é inaugurado na lei de Moisés. O dízimo já era praticado por Abraão antes de Moisés, ok? Então, essa figura ela é muito importante, a figura de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Qual a relação dele com Jesus Cristo? Okay? Em Hebreus 7:2, Melquisedeque é chamado Rei da Justiça. Okay? É rei de Jerusalém, e a antiga Jerusalém era chamada de Salém, e Salém significa Rei da Paz. Okay? Rei da Paz. Tudo isso aponta para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Rei da Justiça. Jesus Cristo é o Rei da Paz. É Ele quem traz justiça. É Ele quem traz paz. Então, Hebreus 7:3 fala da história de Melquisedeque. Melquisedeque aparece sem mãe, sem pai, sem genealogia. Ninguém fala sobre como ele nasceu e ninguém fala como ele morreu. Toda essa característica aponta para Cristo. Cristo, ele não tem genealogia. Ele não foi criado. Cristo não tem um início de vida. E também não tem um fim de vida. Claro que ele fez carne, claro que ele nasceu aqui nessa terra, mas Jesus Cristo é Deus e não foi criado. Okay? Jesus Cristo não tem um início de dias e nem um fim dos seus dias, ok? Claro que ele nasceu, ele morreu aqui, ele ressuscitou, mas eu falo de sua existência, ok? Antes de tudo, Cristo já existia. Ele não foi criado, ele é Deus. Então, Melquisedeque, nós entendemos que ele é uma tipologia de Cristo. E o que é uma tipologia? Que termo teológico é isso? Tipologia é uma pessoa, uma coisa ou um acontecimento no Antigo Testamento que aponta a pessoa para a obra de Jesus Cristo. Então, Melquisedeque aparece ali para apontar para algo maior que viria, que é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Quem seria o Messias? Salmo 110:4 diz quem seria o Messias. Diz que tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que a gente aprende aqui é que o sacerdócio de Cristo
ia ser segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio que não foi, recebeu herança de genealogia, ok? Você percebe que o sacerdócio de Israel, ele vem da tribo de Levi, ok? Ele vem da tribo de Levi. Só que Jesus Cristo, ele não recebeu esse sacerdócio por direito da tribo de Levi. Assim como Melquisedeque é muito antes de Levi, porque Levi é descendente de Abraão. Então, ele não vem dessa ordem. Então, quem é Melquisedeque? Ele é rei e sacerdote. Cristo é o nosso rei. Ele governa todas as nações. E ele é sacerdote, ele nos representa diante de Deus. O papel do sacerdote é nos representar diante de Deus e oferecer um sacrifício em favor dos nossos pecados. Jesus Cristo ofereceu o sacrifício perfeito, ok? Ele não herdou o seu sacerdócio e nem possui sucessor, Melquisedeque. Jesus Cristo também não herdou o seu sacerdócio. Ele não vem dos levitas, ele já é sacerdote eterno. O Melquisedeque, ele é superior a Abraão, certo? Abraão aqui é abençoado por ele. O autor de Hebreus vai dizer no capítulo 7 que o inferior é abençoado pelo superior. Então, o povo de Israel adorava, exaltava Abraão, por ele ser o pai da nação, o patriarca. E Melquisedeque, ele abençoa Abraão. E Jesus Cristo também é superior a Abraão. Ele diz para os israelitas em João 8,58 que antes de Abraão nascer, eu sou. Isso é tão forte que os israelitas entenderam muito bem e eles quiseram matar Jesus Cristo, porque Jesus Cristo estava se denominando como Deus. Eles quiseram matar o Senhor Jesus Cristo. Eles entenderam muito bem quando Jesus Cristo disse que é maior do que Abraão. Então ele recebe o dízimo de Abraão, Melquisedeque, só que Abraão é bisavô de Levi. Levi é o pai das tribos dos levitas e sacerdotes. Então, Abraão é maior do que Levi, Levi é maior do que os levitas e maior dos sacerdotes, mas tem alguém muito maior do que Abraão, que é Melquisedeque, que apontava para Jesus Cristo. Ok? Então, o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao pai dos sacerdotes. Okay? Isso apontava para Jesus Cristo, o maior sacerdócio eterno. Okay? Então, para você ver essa semelhança, uma tipologia de Jesus Cristo. Então, Deus novamente ele relembra ali, depois dessa conquista de Abraão, do rei de Elão, ele relembra a sua aliança. Ele aparece para Abraão em uma visão e diz: olha para o céu, Abraão, e conte as estrelas. Você consegue contar as estrelas? Então assim será a sua descendência. Eu o tirei da terra de Ur para te dar essa terra como herança. Novamente Deus reafirma a sua promessa. Então, Gênesis 15:6, nós vamos aprender uma nova doutrina. Quando o autor diz: Abraão creu no Senhor e isso foi-lhe imputado. Olha o verbo imputar. Okay? Isso foi-lhe imputado como justiça. É a primeira vez que a palavra justiça aparece aqui no sentido de uma pessoa ser justificada. O que é? Qual o significado de uma pessoa ser justificada? Ok? Então, a palavra imputar, isso foi lhe imputado como justiça, significa ser creditado, concedido, colocado na conta de alguém. Então, o autor de Romanos, que é Paulo, ele usa justamente essa passagem para nos mostrar que nós somos justificados, declarados justos diante de Deus, pela nossa fé. E não porque nós praticamos
boas obras ou praticamos rituais do judaísmo. Entende? Então, Paulo diz assim: Abraão não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, estando plenamente convencido que ele era poderoso para cumprir o que lhe havia prometido. Então, ele continua nos versículos 23 a 25, dizendo: As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos. Ele foi entregue à morte por os nossos pecados. Quem foi entregue à morte? Jesus. E ressuscitado para quê? Para a nossa justificação. O que Paulo está dizendo aqui é que esse versículo de Gênesis 15, 6, ele não foi escrito apenas para Abraão, mas para todos aqueles que creem que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. A palavra-chave aqui é crer para ser justificado. Nós somos justificados não por boas obras. Nós somos declarados justos, inocentes diante de Deus, por causa da nossa fé. A fé é que salva, ok? Somente a fé pode salvar uma pessoa. Então, se perguntassem para você o que é fé, como você definiria em uma frase o que é fé? Coloquei aqui a minha definição. Fé é crer naquilo que Deus prometeu, certo? E crer na sua pessoa. É crer em Deus e crer naquilo que Ele prometeu. Olha só os versículos 20 e 21 de Romanos 4 aqui, do seu lado esquerdo. E Abraão não duvidou e nem foi incrédulo em relação ao quê? Em relação à promessa de Deus. Deus prometeu algo para ele. Então, a fé de Abraão não era algo irracional, não era uma fé cega, ele cria em alguma coisa. O que ele cria? A promessa de Deus. Okay? Estando plenamente convencido na pessoa de Deus. Quem era a pessoa de Deus? Que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então, Deus se apresenta como alguém poderoso diante de Abraão. A fé é isso. Fé é crer nas promessas de Deus e que Deus é poderoso para cumprir essas promessas. Então nós devemos crer naquilo que Deus prometeu, ok? Deus prometeu para você que você pode ser curado de uma doença terrível. Deus prometeu que Ele é o Deus da cura e que Ele pode curar qualquer doença. Mas Ele não prometeu que Ele curaria todas as doenças. Então, quando a gente declara que nós estamos curados pela fé, isso não é bíblico. Okay? A fé verdadeira é quando nós estamos enfrentando uma doença grave e declaramos que cremos no Deus que cura e que nós podemos sim ser curados. E isso vai ser motivo de paz. Mas Deus pode ser que Ele não cure. Mas nós vamos descansar na soberania de Deus, apesar dele não nos curar. Ele vai continuar sendo Deus. Então, Deus não prometeu que curaria todas as doenças e que as pessoas não iriam morrer de todas as doenças. É a mesma coisa de você fazer uma viagem para alguma cidade. Você tem fé que Deus pode te proteger, mas Ele não prometeu que em todas as viagens você chegaria em paz. Ok? É por isso que a gente ora humildemente, pedindo a Deus para nos proteger até aquela viagem. Mas Deus não prometeu que todas as viagens a gente iria fazer em paz. Muitas pessoas oram e sofrem acidentes, entende? Então, muitas vezes a teologia da prosperidade vai dizer que algo não acontece em nossa vida porque a gente não tem fé. Isso não é verdade. Algo não acontece em nossa vida porque a gente está em pecado. Isso também é uma mentira, ok? Então, a gente precisa ter o cuidado para saber o que realmente é fé. Fé é acreditar naquilo que Deus prometeu. Deus prometeu que Ele é poderoso. Porque Ele é poderoso, eu posso acreditar
ele pode me conduzir em uma boa viagem, ou eu posso acreditar que eu posso ser curado de uma doença. Mas ele não prometeu que eu seria curado dessa doença. Ele não prometeu que em todas as viagens eu iria fazer uma boa viagem. O que ele prometeu é que sim, ele é poderoso para curar. Ele cura quando ele quer e quem ele quer. Okay? Ele é poderoso para fazer com que eu faça uma boa viagem. Só que ele faz com que alguém faça uma boa viagem com quem ele quer e quando ele quiser. Ok? E mesmo as coisas não acontecendo da nossa forma, Deus continua sendo Deus. Abraão é o pai de todos os que creem. Abraão, a bênção da justificação não se estenderia apenas a Israel, mas a todos aqueles que crescem, ok? No descendente de Abraão, que é Jesus Cristo. Então Deus ele faz novamente um pacto aqui com Abraão. E Abraão pergunta para Deus: mas Deus, como eu tomarei essa terra em Canaã? É habitada por muitos povos, como eu tomarei? Então Deus ele dá uma orientação para Abraão. Ele pede para Abraão pegar uma novilha, uma cabra, um carneiro, uma rolinha, um pombinho. Abraão ele corta essa novilha, essa cabra e o carneiro no meio, certo? E coloca os pedaços paralelos um ao outro. E aí, em uma visão, ele vê um fogareiro cheio de fumaça, certo? Com uma tocha acesa passando entre os pedaços dos animais. E aí representa Deus. O que é que isso significa? Significa uma aliança de sangue, onde os contratantes não podiam romper o compromisso. E andar no meio dos animais esquartejados, ok? Significa uma declaração, onde ali a pessoa que andava no meio estava declarando que se ela deixasse de cumprir aquela promessa, aquilo que aconteceu com os animais podia acontecer com elas também. Ela teria o mesmo fim. Então nós temos aqui uma teofania. Uma teofania é a manifestação de Deus através de algo. Então, Deus usa alguma coisa da natureza para se manifestar ao seu servo. Por exemplo, ele usou a sarça ardente para se manifestar a Moisés. Ele usou a nuvem para se manifestar ao povo israelita na peregrinação ao deserto de dia. E usou a tocha de fogo, a coluna de fogo para se manifestar à noite. É uma teofania. Okay? Então perceba que somente Deus passou no meio das partes dos animais. Abraão não passou e Deus não exigiu que Abraão passasse para fazer esse pacto. A aliança ali é unilateral. Ele se comprometeu consigo mesmo. Okay? Ele não se comprometeu com a fidelidade de Abraão, porque Abraão ele vai escorregar algumas vezes, okay? Apesar de ser chamado pai da fé. Então a aliança aqui de Deus ela é graciosa. Deus ele faz um pacto com Abraão para abençoar Abraão, apesar da sua infidelidade, apesar de ele ser um adorador de ídolos. Deus chama Abraão ali para sair de Ur. Abraão não tem nada para oferecer para Deus. Deus é fiel a si mesmo, não fiel à fidelidade de Abraão. Deus o abençoa Abraão não porque ele merece, porque ele não tem nada para oferecer para Deus. Deus abençoa Abraão por causa do seu amor gracioso, por causa da sua fidelidade. Nós vemos aqui em Gênesis um Deus amoroso e misericordioso. O pacto eterno, ele não foi feito com sangue de animais, ele foi feito com o sangue de Jesus Cristo. Isso apontava para um pacto maior. Depois desse pacto, Deus faz uma profecia a Abraão uma profecia muito pesada, porque ele chega a revelar a Abraão que seus descendentes seriam escravizados no Egito durante 400 anos. Okay? Então, ele chega a dizer que iria castigar essa nação a libertar o seu povo.
certo? Dessa escravidão, que no caso são as 10 pragas que ele envia no Egito. E que, no versículo 15 aí do capítulo 15, na quarta geração, a descendência de Abraão voltaria para aquele mesmo lugar onde aconteceu essa visão aí do pacto. Okay? Porque a maldade dos amorreus ainda não tinha enchido a taça. Deus esperaria que essa maldade aumentasse para ele enviar o seu juízo à terra de Canaã. Okay? Então, esse foi um pacto muito bonito. Nós vemos aqui Abraão sendo provado novamente. Sarai estava com 75 anos, estéril. Abraão estava com 86 e já havia 10 anos que Deus havia prometido que ele seria pai de uma grande nação. Então, Abraão é provado novamente. E aí tudo isso com a ajuda de sua mulher. Nós percebemos que Adão foi provado no Éden, a influência de Eva, e agora a esposa novamente prova o seu marido, ok? Trazendo a ele uma proposta. Ela diz o seguinte: já que o Senhor me impediu de ter filhos, durma com minha serva. Talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abraão foi provado em Neguebe com a fome, ele foge para o Egito. Agora ele é provado com a proposta de Sarai para ela dormir com a sua serva egípcia, Agar. E aí ele ouve a sua esposa e ele imita Adão, certo? Ouvindo a sua esposa e não a Deus. Okay? Ele desobedece a Deus como Adão desobedeceu no jardim. Então Ismael, ele vai ser gerado, H engravida, e quando H engravida, ela começa a desprezar Sarai, ela começa a se achar. Então Sarai, em contrapartida, ela começa a maltratar a sua serva que está grávida. Deus chama a família de Abrão e de Sarai para ser uma bênção, estão sendo motivo de tropeço na vida de alguém. Então Agar sofre tanto na casa de Sarai que ela chega a fugir para o Egito. Então ela vai desamparada. E nós não vemos aqui Abrão como um homem, certo? Protegendo uma mulher, protegendo alguém que estava grávida dele. Ok? Perceba como os servos de Deus, eles falham. Nós falhamos. Precisamos da misericórdia de Deus. Nós não somos salvos porque merecemos. Nós falhamos com Deus o tempo todo. Deus é que se mantém fiel a nós em suas promessas. Então Deus, pela sua misericórdia, envia um anjo a Agar. Ela é suprida. E ele dá um conselho. Olha só, volte à sua senhora. Não se preocupe. Esse menino, Deus está olhando para ele. Enquanto a você, eu multiplicarei a sua descendência. E ninguém vai poder contar a sua descendência. Então Deus cumpriu essa promessa que fez a Agar, porque Ismael ele é conhecido como o pai dos árabes. Dele também vai surgir 12 tribos árabes. Okay? Então, Agar volta à casa de Sara, ela tem Ismael, e então Deus havia ficado em silêncio durante 13 anos, e então ele aparece novamente a Abrão. E quando ele aparece, ele lembra novamente da aliança que ele fez. Perceba como Deus é bem pedagógico. Sempre quando ele aparece, ele lembra a Abrão. Nós esquecemos fácil das promessas de Deus. Precisamos ler a Bíblia todos os dias, porque todos os dias nós esquecemos da palavra do Senhor. Então, Deus aqui aparece a Abraão para pedir para ele iniciar a circuncisão, sinal da aliança. Então, depois de 13 anos, Deus aparece a Abraão e lembra
da sua aliança. Ok? Então, olha só, Deus chega para ele e diz: Você será pai de muitas nações. Darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes toda a terra de Canaã. Então, Abraão aqui é chamado de pai de muitas nações. Ele recebe esse nome. Ele não é mais chamado de Abraão, agora é Abraão. E Deus muda também o nome de Sara, de Sarai, para Sara, que significa princesa. Então, Abraão permite que Ismael seja o meu herdeiro. Ele chega para Deus e fala: Deus, eu já estou muito velha, minha esposa também. Permita que Ismael seja o meu herdeiro. E Deus novamente chega para Abraão e fala: Sara lhe dará um filho, você o chamará de Isaque. Significa ele riu. Então, com ele é que eu vou estabelecer a minha aliança e não com Ismael, certo? Então, Deus chega para ele e pede para ele realizar o processo de circuncisão. O que é a circuncisão? Ele diz o seguinte: todo menino de 8 dias de idade terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa quanto os estrangeiros. Então, quem não tiver sido circuncidado será eliminado do meu povo. Quebrou a minha aliança. Então, a circuncisão era para Abraão e seus descendentes e também aos estrangeiros que trabalhavam para Abraão. Então, perceba que a aliança de Deus não é só com o povo descendente de Abraão. A aliança com Deus é para todo aquele que crê na mesma fé de Abraão. Ok? Então, não fazer a circuncisão simbolizava a quebra da aliança com Deus. E essa pessoa deveria ser eliminada do, do povo de Deus, do meio do seu povo. Entende? Então, para você ver a seriedade da pessoa que serve a Deus, aquele que decide realmente abraçar a fé de Abraão é abraçado por Deus como seu povo. Mas aquele que decide rejeitar essa fé, essa pessoa é retirada do meio do povo de Deus. Então é algo muito sério aqui, a circuncisão. Mas o que é a circuncisão? A circuncisão é a retirada do prepúcio, do órgão genital masculino. O prepúcio é uma pele que envolve a glande do órgão genital masculino. Então esse prepúcio ele é retirado como um sinal de aliança com Deus. Aí você pergunta, mas por que Deus escolhe exatamente o órgão genital masculino para fazer essa aliança, ok? Porque o órgão genital masculino ele é o símbolo da procriação. É do órgão genital masculino que sai a descendência do homem, do líder da família. Então é justamente ali que Deus marca a sua aliança, ok? Porque é dali que surge a descendência do homem. Então, a sua descendência seria responsável por levar essa promessa de Deus, ok? Levar essa aliança de Deus. Então, a circuncisão era uma prática comum entre os povos, ok? Só que os babilônios, os assírios e os filisteus não praticavam essa circuncisão. Você vai ver lá na frente, na Era dos Reis, que o rei Saul ele pede para Davi trazer uma série de prepúcios dos filisteus, como uma ironia, né? Que os filisteus não queriam saber do povo de Deus, mas eles estavam sendo obrigados a fazer a circuncisão. Então, essa circuncisão ela marca a entrada do indivíduo que a faz dentro da família daquele que crê em Deus, ok? Como um sinal de relacionamento perpétuo. Então, o que é que ela simboliza no geral? Ela diz assim: assim como a espada corta o meu prepúcio, assim também
que a espada do Senhor visite a minha descendência, se não formos fiéis à sua aliança. Ok? Então é isso que significa. A prática da circuncisão, ela também é usada por algumas igrejas para explicar o batismo de crianças recém-nascidas, porque a circuncisão era feita pelo pai, por escolha do pai, e a criança tinha apenas 8 dias de nascido. Então, o prepúcio dela era retirado com 8 dias de nascido. Jesus Cristo fez a circuncisão porque ele era judeu. Então, muitas pessoas batizam recém-nascidos com a explicação de que lá no Antigo Testamento os pais já inseriam o seu filho em sua fé já com 8 dias de nascido, com a prática da circuncisão. Então, o batismo, ele também é uma escolha da família para batizar aquela criança. E algumas igrejas não entendem assim, informam que não precisa, como é a circuncisão não precisa mais, o batismo a gente não pode compará-la com o batismo. E que a criança é que deve escolher se vai abraçar a fé da família ou não com a prática do batismo, ok? Então, a circuncisão lá do Antigo Testamento feita na carne, o pacto feito na carne, cortando a carne, ele apontava para algo muito maior. Era uma sombra de que Deus haveria de fazer um pacto com o seu povo em seu coração. Agora, não seria a carne que seria cortada. O que seria cortado era a mente. O que seria cortado era o coração. Deus faria um pacto no coração do seu povo. Aqui em Jeremias, do teu lado direito aqui embaixo, versículo 30, capítulo 31, diz, eu vou fazer uma nova aliança com Israel. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, como aquela que eu fiz anteriormente, mas eu vou pôr a minha lei no íntimo deles, em seus corações, em sua mente. Paulo chega a falar em Romanos 2 que não é a circuncisão não é circuncisão aqui é meramente exterior e física. A circuncisão é operada no coração, ou seja, a aliança de Deus é operada no coração pelo Espírito Santo de Deus e não pela lei escrita. E ele chega a falar em Gálatas 6 que de nada vale ser circuncidado ou não. De mais nada vale isso. O que importa é ser uma nova criatura de Deus. De nada vale as práticas ritualísticas do judaísmo. O que vale é você ser uma nova criatura, ok? Então, depois disso, certo? Em um dia comum, um dia tranquilo na casa de Abraão, ele estava ali com Sara e de repente ele avista 3 homens. E parece que Abraão percebeu que aqueles 3 homens não eram pessoas comuns, porque ele estava sentado ali à sua casa, na hora mais quente do dia, possivelmente meio-dia, e ali ele se prostra diante desses homens e o convida a participar de uma refeição na sua casa. E aí eles sentam, Sara com os seus servos preparam uma bela refeição para aqueles homens, eles começam a comer com Abraão, e aí um deles diz uma frase curiosa, olha só, eu voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, vai ter um filho. E aí é interessante que Sara começa a rir e fala, depois de eu já estar idosa, ainda terei esse prazer? E aí um deles, bem sério, por que você está rindo? Existe alguma coisa impossível para Deus? E aí Sara, achando que eles não tinham percebido que ela estava rindo, disse, não, eu não ri. Ela com medo, né? E ele disse, não negue, você riu. Já mostrando que eles tinham percebido que ela tinha rido e mostrando um pouco da natureza desses homens, né? Então, o autor de Hebreus chega até a falar que alguns praticando a hospitalidade sem saber acolheram anjos, ok?
Então, o autor de Hebreus possivelmente estava usando essa passagem aqui para citar que algumas pessoas, no caso de Abraão e Sara, sem perceber, estavam acolhendo anjos. Quem eram esses homens então? Dois deles a gente pode perceber que sim, eram realmente anjos, porque ali mais à frente, quando eles se despedem de Abraão, Abraão se levanta e os acompanha para se despedir. E então eles vão em direção à cidade de Sodoma. Olha só como diz Gênesis 18:16. Quando os dois homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, okay? Porque eles estavam ali em Hebron, Sodoma era um pouco mais embaixo, em relação ao relevo. E aí, mais na frente, no capítulo 19, fala que esses mesmos dois homens que comeram com Abraão são chamados de anjos e chegam a Sodoma ao anoitecer. Ok? Então, eles estavam na hora mais quente do dia, com Abraão, terminam de comer e chegam a anoitecer em Sodoma. Certo? E aí, perceba que nós estamos aqui nesse ponto amarelo, em Manre, com esses três homens, aqui em Hebron. Aqui mais embaixo é bem Lairoi, onde o anjo se encontrou com H. Ok? E aqui nós temos aqui a cidade de Sodoma, onde eles, ao terminar a refeição em Manre, descem para a cidade de Sodoma, ok? Aqui, certo? E aí, um desses homens fica com Abraão. E aí um desses homens diz a Abraão que vai descer para a sua casa, ok? Vai descer para Sodoma. Aqui ele diz assim: o Senhor apareceu a Abraão perto dos cavalos de Manre. O Senhor apareceu, mostrando que um deles, novamente, é Deus se manifestando em uma teofania. O que é uma teofania? Deus aparece de alguma forma aos seus servos. Ele apareceu aqui de que forma? Uma forma humana. Deus se manifestou a Abraão de uma forma humana. Em Gênesis 18:20 vai dizer: disse, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, que eu descerei lá para saber se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Ok? Então é o próprio Deus falando com Abraão que ia visitar a maldade de Sodoma e Gomorra. Perceba que Deus sempre, no momento certo, ele vai visitar a maldade dos seres humanos para trazer a sua justiça. Okay? Então, Abraão chega a chamar esse homem que come com ele de o próprio juiz de toda a terra. Quem é o próprio juiz de toda a terra? É o próprio Deus. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Aí ele começa a fazer uma série de perguntas. Se houver 50 justos, eu não poupará a cidade? Aí Deus diz, sim, se houver 50 justos ali em Sodoma, eu vou poupar toda a cidade. Se houver 45 justos, você não pouparia? Sim, vou poupar, meu amor. E se houver 40 justos? Mas se houver 30 justos? Não, mas se houver 20 justos? Me perdoe por eu estar insistindo. Se houver 10 justos? Ele disse, se houver 10 justos na cidade de Sodoma e Gomorra, eu pouparei aquelas cidades. Então, os dois anjos vão ali para realmente destruir aquelas duas cidades por causa da sua maldade. Perceba que Deus mandou o dilúvio para acabar com a maldade humana. Só que a maldade humana continua. E Deus vem trazendo o seu juízo para colocar o homem no trilho da sua promessa, que é de povoar a terra e as famílias da terra serem abençoadas. Então, os dois anjos são hospedados na casa de Ló, ali em Sodoma. Os homens de Sodoma chegam ali e percebem que eles estão hospedados na casa de Ló. Então perceba por que Ló pediu para eles se aconchegarem em sua casa. Porque eles tinham dito para Ló que eles iam passar a noite na praça. Aí Ló, não,
durmam aqui na minha casa. Possivelmente Ló já sabia da maldade de seus conterrâneos. Então os homens de Sodoma, sabendo que aqueles homens estavam ali, onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Ló, tragam-os para nós, para que tenhamos relações com eles. Então perceba aí o grau de imoralidade desses homens. Então nós estamos aqui diante de homens. Então Ló sai para fora da sua casa, olha, não façam isso. Perceba como Ló já estava corrompido moralmente também. Eu tenho 2 filhas, ainda são virgens. Façam com elas o que bem entenderem. Então ele estava tentando resolver um problema, apresentando outro. Deus não pediu para ele fazer isso, ok? Então ele foi influenciado pela cultura pervertida de Sodoma. Então os homens de Sodoma eram tão pervertidos que eles rejeitaram as filhas moças e virgens de Ló para dormirem com aqueles 2 homens. Eles então empurram Ló, começam a bater na porta novamente. Os 2 anjos saem, colocam Ló para dentro da casa, certo? E então eles feriram todos esses homens com cegueira, ok? Para você ver o poder dos anjos. Então, se 2 anjos ferem uma série de homens com cegueira, imagine o poder de um anjo. Imagine comigo o poder de um anjo caído, que é um demônio. Um demônio tem muito poder, ok? Para fazer um estrago na vida de uma pessoa. Então, os demônios eles são convidados para a vida de uma pessoa quando elas alimentam os seus pecados. Então, tem que ter muito cuidado, porque um demônio tem poder para destruir uma vida. Então, daqui de Sodoma vem a prática da sodomia. Sodomia é prática homossexual. Então, perceba que a Bíblia já condenava essa prática desde o início. Sodoma era conhecida por uma cidade imoral e pervertida, por suas práticas homossexuais também, ok? Então os anjos chegam a Ló e diz o seguinte: você tem parentes? Tire-os daqui. Então nós estamos aqui para destruir essa cidade. Então o Jó, aliás, Ló, ele vai nesse caso, avisar os seus genros, e então seus genros não levam a sério. Eles pensavam que Ló estava, nesse caso, brincando. Então, Ló ele é tão influenciado por Sodoma e Gomorra que nem as suas palavras ganham credibilidade, ok? Nem as suas palavras têm credibilidade diante dos seus genros. Então, os anjos chegam a levar Ló à força para fora da cidade por causa da sua incerteza. Ele estava aqui meio que forçando a barra para não sair da cidade, meio que incrédulo e talvez amando os seus bens que estavam ali, ou talvez alimentando a ideia de que nada dali seria destruído e que eles não perderiam seus bens. A mulher de Ló também foi bastante influenciada por causa dessa ideia. Então os anjos chegam a dizer: fujam para as montanhas, não pare e nem olhe para trás, ou você será morto. Então aqui eles apresentam um conselho que não é algo mecânico. Tipo assim, ó, se você olhar para trás, você vai morrer. O que eles estão dizendo aqui é: não pare, não olhe para trás. O que significa olhar para trás? Olhar para trás é você demorar a sair da cidade. Então, se você demorar e se a cidade vai ser destruída com fogo, com enxofre, com sal, o que vai acontecer quando você demora? O que acontece, por exemplo, quando vem um enchente diante da tua casa, você quer arrumar uma mala, quando a enchente está chegando na sua casa? Você vai morrer com a enchente. Entende? A enchente vai pegar você. Então é isso que os anjos estão falando. Não é como se fosse algo mecânico. Olhou para trás e morreu. Não, se você olhar para trás aqui, significa demorar. Entende? É demorar se preocupando em talvez arrumar alguma coisa para você sair da cidade ou
alimentando uma falsa esperança no seu coração que aquilo ali não vai acontecer com a sua casa, aquela destruição. Então é isso que eles estavam falando. Então Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu a cidade com todos os habitantes e toda a vegetação. Ok? Destruiu a cidade com todo mundo que estava ali. E a esposa de Ló, ela olhou para trás. E então ela se transformou em uma coluna de sal. Então a gente entende aqui que ela se transformou em uma coluna de sal não simplesmente porque ela olhou para trás, mas porque ela olhou para trás e demorou a sair da cidade, ela acaba se tornando em um corpo coberto de enxofre e betume e sal. Ok? Então, Deuteronômio 29, 23 chega a dizer assim: a terra inteira será um deserto de sal e enxofre. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, com muito sal e enxofre. Se você for ali em Israel e visitar as cavernas de Sodoma e Gomorra, você pode acender ali um fósforo que naquela caverna vai pegar fogo, porque ainda hoje existe enxofre ali. Okay? Essa é uma curiosidade. Então, a idolatria da família de Ló acabou aí que trazendo o fim da sua esposa. E Ló já falava, né? A palavra de Deus que ele hesitava em sair da cidade. Ele demorava em sair da cidade. Sua esposa acabou sendo destruída. Okay? Então nós temos aqui essa figura muito legal para você ter uma ideia de onde ficava Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra fica próximo aqui do Mar Morto, ok? E perceba aqui que o nível do mar está aqui, ó, na linha zero, na linha vermelha, o nível do mar, ok? O Mar Morto fica numa depressão a menos 400 metros a nível do mar. Uma depressão Sodoma e Gomorra. Os judeus costumam falar que ali há uma depressão de menos 400 metros porque Deus pisou em Sodoma e Gomorra, trazendo o seu juízo. Perceba como a Galileia, onde fica a Galileia? Olha só onde fica a Galileia. A 1.000 metros em relação ao nível do mar e a 1.400 metros em relação a Sodoma e Gomorra. E Hebron, onde Abraão estava, com a refeição com Deus e os dois anjos, fica a 2.750 metros a nível do mar. Então, perceba que Abraão estava em um local de uma bela altitude, ok? Para você ter uma ideia um pouco do relevo de Israel, tá certo? E aqui nós temos o Mar Morto, que é um mar salgado, a concentração de sal é tão grande que as pessoas chegam a flutuar nas águas do Mar Salgado. Então, quando você for a Israel, certo? Você tem a oportunidade de visitar o Mar Morto, aí tomar um banho e ler uma revista, ou então ler a sua própria Bíblia aí nas águas do Mar Morto sem se preocupar em afundar, tá bom? Então, os descendentes de Ló, ok? Então, Ló escapou ali nas montanhas e foi viver em cavernas nas montanhas de Zoar. Olha só onde ele morava, em Sodoma e em Gomorra. E aqui em Zoar, ele vai escapar juntamente com suas filhas. Suas filhas também eram influenciadas pela cultura de Sodoma e Gomorra, e elas, preocupadas com a descendência da família, resolvem então deitar com seu próprio pai e engravidam. Olha só que influência de Gomorra sobre a vida de alguém, né? Então elas embriagam o seu pai, dormem com ele, primeiramente a filha mais velha dorme, e ali ela é engravida, certo, de Moabe, certo, que é o pai das nações moabitas, certo? Ruth é descendente de Moabe. Você vai ver que Ruth ela é mãe de Obed, e Obed é pai de Jessé, Jessé é pai de Davi, e de Davi vem Jesus Cristo. Okay? Então, depois a mais nova
dorme com seu pai e engravida de Ben-Amim, que é pai dos Amonitas, certo? Então, duas nações aqui ímpias, que não preservam um culto verdadeiro a Deus. Então, nós temos aqui Abraão, que é provado aqui nesse caso, pela terceira vez, certo? E então, como que ele é provado pela terceira vez? Isso é muito interessante, ok? Ele sai de Hebron para morar em Cádiz e Sul em Negueb, depois em Gerar. Perceba aqui, nesses pontos amarelos, ele estava em Hebron, ele desce aqui mais para o sul em Cádiz, depois ele vai morar em Gerar, ok? E ali em Gerar, ele novamente comete o mesmo erro. Qual é o mesmo erro? Apresentar Sara com a sua irmã, porque ele tem medo do rei Abimeleque. O rei Abimeleque acaba tomando Sara para si. Ela já estava bem idosa, mas possivelmente ela era muito bonita. Ele toma ela para si, só que antes de dormir com ela, Deus aparece com ele em sonho e diz: olha, você vai morrer. E a mulher que você tomou, ela é casada. Então ele tornou estéril todas as mulheres da casa do rei, mandando ali essa maldição. Então Abimeleque, ele não tinha ainda tocado em Sara, ele devolve ela com seus bois ali, servos e prata, novamente para Abraão. Abraão ora por ele, então toda a sua casa é curada, e Abraão ali, em uma oportunidade, faz um acordo com o rei sobre o poço que havia sido tomado ali pelos os servos do rei, ali em Beceba. Ok? Então ele acaba esse pontinho aqui azul, certo? A sua tela, fazendo um acordo com o rei para ficar com aquele poço ali, aquele poço, aquele local chamado de Beceba, que significa poço de juramento. Ok? Ali Deus foi adorado novamente por Abraão, certo? Então Isaac ele vem a nascer e Agar a ser expulsa. Abraão já tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Ismael tinha 14 anos e Abraão esperou 25 anos para que Isaac nascesse, para que fosse, nesse caso, concluída a promessa de Deus do descendente de Abraão nascer. Então, Sara diz o seguinte: Deus me encheu de riso e todos os que souberem disso rirão comigo. Por isso que o nome do menino é Isaac, ele ri. Deus fez sua mãe rir. E ali também há uma grande festa de desmame. Ismael acaba zombando de Isaac nessa festa. Ela promove, Sara promove uma festa de desmame para Isaac. E ali naquela festa, Ismael começa a zombar. E o verbo zombar aqui, ele vem do zakak, que significa caçoar, tratar o outro de forma maldosa. Ok? Então, Gálatas 4, que o filho nascido de forma natural, que é Ismael, perseguia o filho nascido segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus, que é Isaac. Então, perceba que essa zombaria não era uma zombaria de criancinha, era uma zombaria maldosa, era uma perseguição. Possivelmente o motivo dessa perseguição era a questão da herança. Ismael já começava a alimentar em seu coração. Então, a gente percebe que a convivência dos dois seria motivo de conflito mais tarde, porque Isaac iria crescer, Ismael iria crescer também, e a gente estaria aqui diante de um embate, por exemplo, de Caim e Abel. Entende? Então, os dois aqui poderiam se chocar futuramente. Então, Ismael era o herdeiro de tudo que Abraão possuía. E possivelmente ele iria herdar a liderança de toda a família de Abraão.
Só que essa posição ela é perdida com a chegada de Isaac. Sara dá um conselho para Abraão, diz: livra-se daquela escrava e do seu filho, porque jamais ele será o herdeiro com meu filho Isaac. A frase de Sara possivelmente mostra o motivo da confusão entre Isaac e Ismael. É uma questão de herança, de primogenitura. Okay? Então, Abraão entra em crise, ele vai despedir Agar e o seu filho, e Deus ele chega para Abraão e diz: olha só, atenda o pedido de Sara, que será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Ok? Então, ele despediu Agar e o menino na manhã seguinte, certo? E eles foram em direção a Berseba. Okay? Estavam em Arã, em Hebron, aqui, certo? Aí foram a Berseba. Então Deus estava com Ismael. Deus não desamparou Ismael, apesar do pecado de Abraão. Ele vivia no deserto de Parã. Lá ele conseguiu uma esposa, aqui nesse ponto vermelho, no deserto de El Parã, certo? Ele conseguiu uma esposa e se tornou um flecheiro, e dessa sua família surgiram 12 povos nômades. Okay? Eles são os árabes. Então, Abraão ele é provado pela quarta vez. Ele estava aqui em Berseba, vivendo em Berseba, e Deus aparece para ele e faz a maior de todas as provas. Deus chega para ele e diz: tome o seu filho, seu único filho que você tanto ama, e vá para a região de Moriá, aqui próximo a Siquém. Um ponto amarelo e outro próximo a Siquém. Sacrifique o seu filho ali como um holocausto, como uma oferta de louvor. Abraão já tinha o hábito de sacrificar cordeiros. Agora Deus estava pedindo para que ele sacrificasse não cordeiros, mas sim o seu próprio filho. E pela fé, Abraão vai com os seus servos. Só que depois de 3 dias de viagem, numa viagem mais ou menos de 80 quilômetros, eles chegam ali perto do Monte Moriá, e ele chega para os seus servos e dizem assim: fiquem aqui, depois de adorar, nós voltaremos. Quem é nós? O Isaac. Ele tinha fé que Deus iria fazer algo, que o seu filho iria escapar. Certo? Ele tinha essa fé. Então, quando eles chegam no local, Isaac ele começa a perceber: aí as brasas estão aqui, as lenhas estão aqui, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Abraão, através da sua fé, diz: Deus mesmo há de prover, meu filho. Então, no momento que Abraão ia sacrificar o seu filho, o anjo aparece e diz: não toque no rapaz, Abraão. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho. Ok, ali, próximo a Abraão, em meio aos arbustos, estava ali um cordeiro preso pelos chifres, ali nos arbustos. E ali ele foi oferecido no holocausto. Deus novamente relembra Abraão de sua aliança, dizendo o seguinte: o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia do mar. Sua descendência conquistará a cidade dos que forem inimigos, e por meio dela todos os povos serão abençoados, porque você me obedeceu. Então, novamente renovando a sua aliança e renovando também a promessa de qualquer nação que viesse a intervir com os descendentes de Abraão, Deus iria destruir e conquistar as suas cidades. Okay? Então ele volta para Berseba, onde passou a viver. Nós temos aqui a figura do Monte Moriá, aqui onde foi construído o Templo de Salomão e onde hoje uma mesquita justamente aí dos muçulmanos, os descendentes aí de Ismael. É bem irônico que os descendentes
de Isaac construíram esse templo aqui. E hoje, em cima dele, há uma mesquita, um culto prestado pelos descendentes de Ismael. Okay? É bem interessante e curioso, certo? A morte de Sara. Sara morre, ela é sepultada em uma caverna que Abraão compra por 400 peças de prata, certo? E ela morre quando ele tinha 137 anos, ok? E ela é sepultada em uma caverna em Macpela, ali em Hebron, ok? Certo? E Abraão, ele sabe também que vai morrer, e com 140 anos ele decide procurar uma esposa para Isaac. Então Abraão chega para o seu servo e diz o seguinte: põe a mão debaixo da minha coxa. Por que a coxa? Já se perguntou quando você lê o livro de Gênesis? A coxa era o símbolo de toda a descendência de uma pessoa. E quando a pessoa ia fazer um juramento e colocava a mão sobre a coxa, ela estava proclamando ali naquele juramento que todos os seus descendentes deveriam se esforçar para cumprir aquele juramento, deveria vigiar e se esforçar para cumprir aquele juramento. Ok? Caso o juramento não fosse cumprido, os descendentes deveriam se vingar. Ok? Significa jurar pelos descendentes de alguém. Ok? Então, quando Abraão chama o seu servo, nesse caso, colocar a mão sobre a sua coxa, ele estava pedindo para ele jurar pelos seus descendentes. E qual era esse juramento? Ok? Vamos continuar. Põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus. Ok? Então, esse era o juramento. Não buscar mulher para Isaac entre as filhas dos cananeus. Ok? A descendência de Abraão deveria vir da linhagem de Sem. Ok? Então, ali o descendente de Noé, certo? Então, o seu servo teria que ir à casa dos seus familiares trazer uma esposa, uma serva que preservasse o culto ao Deus vivo para se casar com o seu filho. Ok? Então, os cananeus serviam outros deuses e a esposa de Isaac deveria ser do mesmo tronco familiar, com a mesma fé e os mesmos valores de Isaac. Então, a gente precisa orar por isso. Nós precisamos orar para que os nossos descendentes promovam casamentos com pessoas da mesma fé, dos mesmos valores. Para você que é solteiro, que está assistindo essa mensagem, quando você for se relacione com alguém que professa fé em Jesus Cristo. Se relacione com alguém que ame mais a Deus do que a você. Se relacione com alguém que tenha temor ao Senhor Jesus e que ame tremendamente a sua palavra. Tenho certeza que a sua casa será abençoada e que você colherá frutos com essa sua escolha. Então essa é Rebeca. Essa é a esposa que Abraão pretendia buscar. Okay? Rebeca era filha de Betuel e Milca. Ela era irmã de Labão. Eles viviam na terra de Padã Arã. Lembra da terra onde Terá chegou com a sua família? Pois é, Naô, irmão de Abraão, ficou ali, certo? Só que Abraão foi chamado e ele desceu para Canaã. E Naô ficou ali e teve Betuel, ok? Certo? E Betuel, nesse caso, teve Labão e Rebeca, ok? Então ela é neta de Naô, irmão de Abraão. Isaac a levou para a tenda da sua mãe e fez dela sua mulher, ok? Só que também ela era estéril, ok? E Abraão tinha 140 anos quando
Isaac tomou Rebeca, certo? Então aqui a gente recebe também aqui o mapa para você dar uma olhada, certo? Esse mapa bem interessante. Nós temos aqui a Padã-Arã, ok? Onde a família de Abraão chegou depois de eles serem chamados aqui de Ur, dos caldeus aqui, e na verdade depois de Terá levar sua família para de Ur dos caldeus para Arã, aqui Abraão é chamado, ok? E ele desce então para Canaã. Só que Naor fica aqui o seu irmão e aqui Rebeca nasce. Então o servo de Abraão ele sai justamente daqui, certo? E vai a Padã-Arã buscar essa mulher aí da continuidade à descendência de Abraão, de onde surgiria o grande Messias, o Senhor Jesus Cristo, certo? Então nós chegamos aqui ao fim da história de Abraão. Ele também morre. Só que antes de morrer, ele era danado. Viu? Ele se casou novamente, já aí próximo dos seus 175 anos, casou-se com Quetura. Teve ainda 6 filhos com ela, dentre eles Midian, que dá origem aos midianitas. Okay? Ele também foi sepultado em Hebrom, ali em Macpela, juntamente com Sara. Ele deixou tudo o que tinha para Isaac. Só que também ele abençoou seus filhos, deixou presentes e os enviou para o Oriente, para longe de Isaac, justamente para não dar uma confusão, certo? Uma confusão parecida com a confusão de Caim e de Abel. Ele viveu 175 anos e Isaac morava próximo ali de Ber-Haloi, onde o anjo apareceu para Agar, certo? Aqui justamente. Lembra que o anjo apareceu para Agar e pediu para ela retornar para a casa de Abraão, quando ela estava grávida, ela estava fugindo. Depois disso aqui, Isaac veio morar por aqui, certo? Próximo aqui a Cádiz, aqui na região do Negueb. Muito bem. A partir daqui, o livro vai focar agora nos descendentes de Abraão. O livro focou em Abraão, focou em Isaac, e agora vai focar em Jacó e os seus 12 filhos. O que a gente percebe aqui é que cada geração ela é marcada por erros e pelos mesmos erros. Os filhos de Isaac, os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão e descendentes de Isaac, eles cometem erro assim como seus pais, ok? Então eles continuam fazendo péssimas decisões, só que o interessante é que Deus continua fiel. Deus continua exercendo o seu plano de usar uma família para que essa família traga o seu descendente, que através dela ela abençoe várias nações. Deus continua salvando eles mesmos dos seus erros, ok? Reafirmando o seu compromisso de abençoar as nações, ok? Através deles. Então Rebeca engravida e no momento da sua gravidez Deus revela a ela que 2 nações estão em seu ventre. E dessas nações essas nações elas vão se separar. O mais velho vai servir o mais novo, ok? Então, nós temos aqui no ventre de Rebeca era estéril, mais um milagre, ela engravida, sendo gerado Esaú, mais velho, e Jacó. A primogenitura era de Esaú, e Isaac gostava mais de Esaú do que de Jacó. Então, Jacó, o nome dele é enganador. Então, ele já engana Esaú para tomar a sua primogenitura, e também para enganar Saul, ele teve que enganar o seu pai para receber a bênção da primogenitura. Só que Esaú ele não dá valor para a sua primogenitura. Ele chega de uma caça com muita fome. E então Jacó ele quer comprar a primogenitura de Esaú. Esaú diz: de que me vale esse direito? Então ele vende sua primogenitura por pão e
um ensopado de lentilha. Não sei se você já viu lentilha, mas aqui está aqui a famosa lentilha que Esaú comeu, certo? Ele trocou a sua primogenitura por esse ensopado aí de legumes, ok? Lentilhas, para você ver aí um cara que era caçador, que possivelmente gostava de comer churrasco, e ele troca tudo isso aí por um prato de ensopado aí de legumes, ok? Para você ver como ele desvalorizava a sua primogenitura, ok? Então, a Esaú não caiu só na lábia de Jacó, Esaú caiu em seus próprios pecados, por não entender a bênção que estava, que seria para ele, a bênção de uma primogenitura, ele não deu valor. E Jacó entendia muito bem isso. E não justifica ele ter feito isso, porque ele não precisava, Deus já havia escolhido ele, a Jacó, mas Deus não precisava que ele usasse de uma mentira, ok? Mas perceba que Deus permite os seus servos e vai trabalhando, errarem e vai trabalhando através dos seus erros, ok? Não que ele precisa de um erro do seu servo para cumprir o seu propósito. Então Esaú fica muito irado com Jacó e com medo de morrer, Jacó foge para a casa de Labão, ok? Irmão de Rebeca, lá em Harã. Ele se apaixona lá por uma jovem chamada Raquel. E então ele casa-se primeiramente com Lia, depois com Raquel, e depois tem relações com as suas concubinas, ok? Com as suas servas. Então, através de Jacó, nós temos aqui essa linhagem aqui, genealógica. Jacó ele se casa com Lia e Raquel, são irmãs, filhas de Labão, sobrinhas de Rebeca. Ele está lá em Padã Arã, lá onde tudo começou ali com Terá. E ele tem uma relação com Zilpa, serva de Lia. Ela dá a origem a H de AZ. E perceba aqui que de Lia surgem Levi. Você sabe quem é Levi? Levi é quem vai dar origem aos sacerdotes e aos levitas para cuidar do tabernáculo. Nós temos aqui Judá. Judá é dessa tribo que vai surgir o Senhor Jesus Cristo. Ok? Então aqui ele casa com Raquel e tem dois filhos prediletos, idolatrados. José e Benjamim. Ok? Ele tem uma paixão enorme por José, isso vai trazer problema para ele. Uma paixão enorme por Benjamim, mas ele gosta mais de José, que é o filho da sua velhice. Ele é o filho da mulher que ele mais amava, que é de Raquel. E temos aqui Dan e Naphtali. E José tem aqui o Efraim e Manassés. Manassés significa o Senhor me fez esquecer. José coloca o nome de Manassés em um dos seus filhos, porque o Senhor fez o esquecer de toda dor que ele passou ao ser vendido como escravo no Egito. Okay? Então, é muito interessante porque Manassés mostra que José perdoou toda dor que os seus irmãos trouxeram para a vida dele. E a prova disso é o seu filho, que é chamado de Manassés. Né? Então, nesse caso, ele tem essas 4 mulheres e tem esses filhos, e a consequência de tudo isso, ter filho com várias esposas, é rivalidade na família. Os irmãos, eles têm mau caráter, os irmãos têm péssima índole, os irmãos têm rivalidade, os irmãos têm ciúme de José, porque José é o predileto. Os irmãos são tão pervertidos que eles planejam matar José e também planejam vendê-lo. Então, Jacó lá em Padan-Aram, ele é enganado por seu sogro Labão, ele retorna para sua terra. Olha só que ironia, o enganador sendo enganado, ok? Ele retorna então para sua terra, a Canaã, a terra prometida para Abraão. Na volta ele chega a lutar com Deus. Então Deus ele luta
em uma visão, na verdade é uma visão aqui, Deus aparece para Jacó e há toda uma simbologia nessa luta. Na verdade, essa luta ela tem mais a ver com a questão do caráter de Jacó e Deus, uma simbologia tentando mudar o caráter de Jacó. Tanto é que após essa luta, Deus muda o nome de Jacó, enganador, para Israel, que significa aquele que lutou com Deus. Então, o próprio Jacó diz: Não te deixarei ir a não ser que você me abençoe. Essa luta é marcada por isso. Jacó, na verdade, não quer deixar o anjo ir, que é uma teofonia de Deus, é Deus se apresentando na forma de um anjo, e então o anjo o abençoa, né? E muda o seu nome de Jacó, o enganador, para Israel, aquele que luta com Deus. Então, é como se Deus agora estivesse passando as bênçãos de Abraão agora para Jacó. Agora você vai ser abençoado. Eu reafirmo a promessa que eu fiz com seu avô, com você. Okay? Então, o objetivo dessa luta é justamente mudar a história de Jacó. Reafirmar aí as suas promessas. Ok? Então, Jacó é o nome daquele lugar de Peniel, que significa vi Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Deus se manifestou através aí de um anjo ao seu servo Jacó, certo? Os filhos de Jacó, nós temos aqui o mais querido de todos, o grande José. José é um adolescente, um rapaz, certo? E muito adorado pelo seu pai, o filho da sua velhice. Ele ganha uma túnica de presente, uma túnica bem destacada, símbolo da demonstração do seu amor, do amor do seu pai. Então José era um rapaz que tinha um relacionamento muito íntimo com o seu pai, um relacionamento muito respeitador. E o seu pai o gostava muito, ele ajudava o seu pai com os seus irmãos e ao mesmo tempo ele apresentava todos todas as práticas ruins que os seus irmãos praticavam ao seu pai. Os seus irmãos odiavam ele, não conseguia se relacionar com ele de forma amigável. E os sonhos de José colaboram muito para que os seus irmãos o odeiem ainda mais. José tem sonhos estranhos. Os sonhos dele é que, o primeiro sonho de José é que eles estavam colhendo trigo, o feixe de trigo de José fica em pé e os feixes dos seus irmãos ficam prostrados diante do feixe de José. E os seus irmãos já ficam: nós vamos se curvar diante de ti? O mais novo, um dos mais novos dos nossos irmãos, está maluco? E ele tem outro sonho, onde o sol, a lua, as estrelas se curvavam diante dele. E aí até o Jacó ficou meio que estranho com esse sonho de José, certo? Então, isso colaborou ainda mais para que os irmãos de José o odiassem. E aqui, eu queria perguntar, aliás, o que eu queria mostrar para vocês aqui é a consequência desses sonhos. Então, os irmãos de José estavam em Hebrom, ele foi até perto de Siquém para ajudar os seus irmãos. Aliás, José estava em Hebrom, ele foi até perto de Siquém para ajudar os seus irmãos que estavam cuidando de ovelhas. Então, veja aqui onde que José estava. Ele estava em Hebrom, certo? Aqui Hebrom, nesse ponto aqui vermelho, ok? Então, ele vai até perto de Siquém, onde seus irmãos estavam cuidando de ovelhas, ok? E aqui os seus irmãos, ele chega, seus irmãos decidem matá-lo. Primeiramente, eles queriam matá-lo, só que ia passando uma caravana de comerciantes que vinham de Midian, e ele então é vendido, ele não volta para Hebrom. Na verdade, ele sai daqui e vai para o Egito, vendido como escravo aos midianitas. Ok? Então, José foi morar no Egito como escravo, vendido por 20 peças de pratas. Ok?
vendida aí pelos midianitas, ok? Então perceba que Midian, aliás, comerciantes que vinham de Midian, certo? Deus ajuda a José no Egito, na verdade era um plano de Deus. Primeiramente, ele trabalha o caráter de José. Perceba que José é criado como um filho predileto. Talvez isso tenha invadido o coração de José. E os sonhos de José também tenham, talvez, nesse caso, gerado vaidade em seu coração. E Deus o leva como escravo. Deus trabalha o seu caráter. Deus o transforma em um homem de verdade. Deus o ajuda a interpretar os sonhos de Faraó. O sonho de José é muito interessante. José não sonha algo particular da sua vida. José sonha coisas relacionadas ao reino de Deus, sobre os projetos de Deus. Isso nos traz ensinamento. Porque muitas vezes a gente quer sonhar. Muitas vezes a gente quer que um anjo apareça para a gente. Muitas vezes a gente quer que Deus fale com quem a pessoa vai se casar, onde a pessoa vai trabalhar, onde a pessoa vai morar. Mas perceba por que José sonhou. José sonhou porque Deus tinha um projeto. E o sonho de José era relacionado a esse projeto no seu reino. Então, Deus não vai enviar para a gente uma mensagem que já está escrita em sua palavra. Tudo que ele quer nos instruir já se encontra em sua palavra. E se ali não existe uma mensagem sobre o nosso futuro emprego, onde a gente vai morar, com quem a gente vai casar, mas ali tem princípios que nos direcionam a viver a vontade de Deus. Então, José não sonhou algo particular, ele sonhou coisas relacionadas a algo muito maior, que é o reino de Deus. Hoje em dia as pessoas dizem que um sonho, mas o sonho é um sonho, algo particular, como se Deus tivesse muito preocupado em revelar para ela um sonho de uma coisa muito específica, particular da vida dela. Só que Deus não fez isso com José. Deus fez com que ele sonhasse algo relacionado ao seu plano redentivo, ao seu plano de usá-lo para algo muito maior. É ser uma pessoa influente no Egito para salvar a sua família, para que essa sua família passe um tempo no Egito e ali ele manifeste a sua glória no Egito para o faraó do Egito. Ok? Então, o objetivo dos sonhos, na verdade, é preparar o povo para um período de escassez de alimento. 7 anos de fome. E ali, através de um planejamento, salvar o povo do Egito, salvar muita gente, além do Egito, e salvar a sua família. Quem é a sua família? Os descendentes de Abraão, de onde viria o Messias. Ok? Então, por causa disso, por causa dessa interpretação, ele é elevado ao cargo de governador do Egito. Okay? Então, Deus não vai enviar um sonho para a gente só para algo normal do dia a dia. Não. O Deus já nos deu a Escritura Sagrada para nos orientar. Ok? Então, essa questão de sonhar faz parte da revelação progressiva de Deus. Deus se revela de forma progressiva. Ele ia se revelando e usando maneiras para se revelar até o ponto de chegar a Jesus Cristo, que é a revelação última de Deus. Ok? Temos agora em Jesus Cristo a sua palavra para nos orientar. Então, a loucura e o pecado da família de Abraão encontram amor e fidelidade de Deus. Então, o pecado da família de Abraão, a loucura da família de Abraão, na pessoa dos filhos de Jacó, na pessoa de Jacó, encontra amor em Deus, encontra fidelidade. A maldade dos irmãos de José é transformada aí em um plano divino para salvar pessoas e manifestar o seu poder no Egito. A gente vai ver que porque a família de José chegou no Egito, salva o plano de José, interpretado pelos seus sonhos,
Aquela família vai passar um tempo no Egito, e Deus vai se manifestar para o faraó no livro de Êxodo. E José chega a afirmar isso no capítulo 50. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas. De Gênesis 3 em diante, os humanos começam a agir de forma errada. E todo o capítulo de Gênesis é relacionado a esse versículo. Apesar da maldade dos humanos, Deus torna a maldade em bem, ok? Para que seja preservada a vida dos descendentes de Abraão, para que eles alcancem a promessa, abençoe muitas famílias. Deus se mantém fiel e determinado a abençoar as pessoas apesar das suas falhas, ok? E aí, temos o último desejo de Jacó. Jacó chega para José e ali abençoando seus filhos, abençoando José, seus filhos, os filhos de José, na verdade. Só quando eu morrer, você me leva daqui do Egito, me sepulta ali junto com os meus pais. Sepultar onde? Na terra de Canaã. Você vai perceber que lá no capítulo 50, nós estamos no capítulo 47, lá no capítulo 50, José faz o mesmo pedido aos seus irmãos. Quando eu morrer, vocês me levam daqui também. Levam os meus ossos daqui. A simbologia é que eles experimentariam também a posse da terra prometida. Se eles estivessem colocando os pés ali através dos seus ossos. Ok? E aí, Jacó abençoou os filhos de José, só que Jacó abençoou os seus 12 filhos. Okay? Para cada filho, ele diz uma coisa. Por exemplo, ele diz para Rubem: Tu és o meu primogênito, minha força e as minhas primícias, violento como minha correnteza. Para Simeão, ele diz: Simeão e Levi são irmãos, são as espadas, são instrumentos de violência. São irmãos, e Levi é a mesma coisa, né? Ele fala para Levi a mesma coisa. Para Judá, ele diz assim: Judá é um leãozinho, isso é muito importante. Por que Jacó chama Judá de leão? Ele está chamando Judá de leão, mas ele está. Talvez ele nem tenha noção que isso aqui é uma profecia. Ele está chamando Judá de leão, ele está chamando o descendente de Judá de leão. Okay? É o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre os seus pés. O que é cetro e o que é bastão? Cetro e bastão são instrumentos de realeza, majestade. O que ele está dizendo é que da descendência de Judá surgirão reis, okay? Até que venha o Rei eterno, que é Jesus Cristo. Okay? Então aqui é uma profecia que eu creio que Jacó nem tinha noção do que ele estava falando, mais ou menos aqui, certo? Realmente o que ele estava falando sobre o Senhor Jesus Cristo. E Zebulon, ele diz que ele habitará no litoral, onde haverá portos para os navios. Isacar ele chama de o jumento forte, deitado entre seus fardos. E aqui, por exemplo, o último Benjamim, ele chama Benjamim, que é como um lobo feroz, certo? Então aqui está algumas características proféticas aí, a bênção de Judá. Como eu falei, Judá significa louvor, certo? É o quarto filho de Jacó, filho de Lia. Ele tem muitos pecados, ele liderou seus irmãos para vender José, ele tem relações sexuais com sua nora, só que ele se arrepende de tudo isso, ele se passa como fiador de José depois, de Jacó. Lá no Egito ele fica como substituto de Benjamim, quando José acusa Benjamim. Okay? E seus irmãos o louvarão. Quando Jacó diz isso, está dizendo que as tribos louvarão o descendente de Judá, que é o Senhor Jesus Cristo. Sua mão estará sobre o pescoço dos teus inimigos. Ou seja, haverá período na era dos reis em que vocês governarão sobre os seus inimigos, na era dos reis e dos juízes. Judá é um leão novo. O que é um leão? A palavra leão é usada
se referir a Deus e a reis, a majestade, ok? Ele simboliza força e realeza, simboliza medo, respeito, ok? Então, por isso que ele chama. Como já expliquei aqui sobre o cetro, Jesus Cristo é chamado como o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5:5, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. De Judá viria o descendente, poderoso descendente, o Senhor Jesus Cristo. A partir dele, todas as famílias da terra serão abençoadas com a salvação eterna. Essa é a bênção. Não é uma bênção material, mas sim uma bênção espiritual, a bênção da salvação, a bênção da justificação. Deus levanta homens infiéis, mas apesar das suas infidelidades, ele continua fiel ao seu pacto com os seus descendentes, para que o Messias venha a essa terra, inaugure o seu ministério para a liberdade dos nossos pecados. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.